E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Parabólica. Eu sou o Pedro Renó, professor aqui do Parabólica. Já falamos de maias, já falamos de astecas. Hoje é dia de falar do maior império em extensão territorial da América pré-colombiana. Nós iremos falar do Império Inca. Isso mesmo, um dos impérios também mais fascinantes. A gente está fechando aqui os nossos 3 pré-colombianos para depois falar da colonização espanhola. A gente já falou um pouquinho no último vídeo, hoje a gente vai falar também mais um pouquinho, mas depois a gente vai falar da estrutura dessa colonização espanhola, certo? Então fica aí até o final que a gente vai falar muita coisa legal aqui. Eu tenho certeza que vocês vão aprender para a prova, para os vestibulares, para o Enem, para outras coisas também, certo? Vamos lá. O Império Inca é um império que durou pouco tempo, assim como eu falei para vocês dos astecas. O Império Inca ele durou do século XIII ao século XVI. Ele durou até a dominação espanhola, que depois a gente vai falar de um cara chamado Francisco Pizarro, né? Durou até 1533. Começou no século XIII e foi até o século XVI. Durou muito pouco tempo, mas se chama Império porque são áreas dominadas pelos povos incas. Viviam outros povos pré-colombianos ali. Nós tínhamos ali uma civilização que é a Tiwanaku, nós tínhamos os morricas vivendo ali na região. Eis que os incas, né, o povo inca, através do militarismo, isso parece muito com a história dos astecas, começou a dominar. E a extensão do Império Inca é gigantesca. Então pega basicamente toda a América Andina, a Cordilheira dos Andes, lugares que chegam a 4.000 metros de altitude. Inclusive, essa foi uma das dificuldades que os espanhóis tiveram para poder dominar os povos incas. Então, eles pegavam regiões de extensão gigantesca. A base deles era no atual Peru, onde você tinha a capital militar do Império Inca, a grande capital, que vai ser a cidade de Cusco, ali é a capital mesmo no Peru, mas você tem partes da Colômbia, você tem partes da Argentina, a parte andina da Argentina, você tem o norte do Chile, você tem o Equador. Todos esses países, né, eles têm, então, essa proximidade de dominação com o Império Inca. Eu ia falar asteca aqui, mas é Inca. Tanto é que quando você conhece esses países, você vê culturas muito parecidas, com suas diferenças, porque o império é muito diverso, porque é um grupo dominando vários outros povos. Então você tem uma diversidade cultural em várias regiões onde esse império está espalhado. Não existe uma cultura hegemônica, não existe uma cultura homogênea, isso que eu queria dizer, não hegemônica, homogênea, né? Existe uma cultura heterogênea, mas que mantém-se uma base, que é a base inca, que é a base andina do império. Como eu falei para vocês, a capital é Cusco. E é tão grande que os incas chamavam o império dele de Tahuantinsuyo. O que significa isso? Para a linguagem deles, o império das 4 partes ou das 4 direções. É porque no alto da Cordilheira dos Andes eles tinham domínio de várias coisas. Por isso que eles conseguiam, inclusive, se defender bem dos espanhóis. Eles ficavam de cima, eles enxergavam tudo da Cordilheira dos Andes. Eles conseguiam ter domínio, por exemplo, da floresta amazônica. Eles tinham domínio de uma boa parte do lado oeste da América, que é onde você vai ter o Oceano Pacífico, depois da Cordilheira dos Andes, o sul e o norte. E isso é interessante. Então, o império deles é muito grande, é um império das 4 partes. E como que era organizada essa sociedade? Assim como nos maias e assim como nos astecas, os incas eles viviam uma teocracia, onde os próprios sacerdotes eles tinham um poder de Estado dentro do Império Inca. O próprio imperador Inca ele era considerado uma divindade, tá? O título que a gente dá para o imperador Inca é de Sapa Inca, tá? Guardem esse nome. O Sapa Inca é o título dos imperadores incas. E essa sociedade também é dividida aí em algumas camadas. Lá em cima nós temos a camada dos nobres e dos sacerdotes, que eles têm grande parte desses privilégios, eles tinham domínio de astronomia, eles tinham domínio de matemática, eles tinham conhecimento geográfico muito grande, eles tinham estudos para isso, estudos da história do seu próprio povo. Abaixo desses grandes nobres, que se localizavam, os nobres e sacerdotes se localizavam principalmente na cidade de Cusco, no Peru, né? Abaixo deles nós temos os governadores
que são colocados aí nesse império que eu falei para vocês das 4 direções, porque o Império Inca vai ser dividido então nessas 4 direções. Então, em cada direção, norte, sul, leste e oeste, nós teremos governadores que também têm privilégios em suas regiões, são responsáveis por dominar, né, por fazer a manutenção do império em cada direção. E abaixo nós temos ali os trabalhadores em geral, as famílias dos camponeses, os que vão trabalhar nas minas, principalmente minas de ouro e de prata. Quando os incas chegavam, né, para dominar uma região, eles faziam essa dominação principalmente cobrando tributos, né? cobravam trabalho. Os tributos eram feitos principalmente através do trabalho, em cima de outras populações, outras civilizações. Se aquela civilização não aceitasse a dominação dos incas, eles iam partir por um processo de guerra. Mas os incas sempre propunham, se vocês aceitarem a dominação, pertencerem ao Império Inca, a gente vai tratar vocês com tranquilidade, com certa dignidade no conceito deles, né? A gente não vai maltratar a sua civilização, agora vocês pertencerão ao Império Inca. Então eles sempre fazem essa proposta, né? Eles propunham isso antes de um processo de guerra. É diferente dos astecas que já chegavam quebrando tudo, né? E por ser um império andino, alto, difícil de se chegar, é lógico que eles vão utilizar o que é costume hoje ainda nos países andinos, a utilização da folha de coca para poder se manter. A folha de coca é justamente que eles mastigavam a folha de coca para poder sentir menos o efeito da altitude. Só que também era utilizado, lógico que isso aí já é esse conceito, utilizado de forma medicinal, porque quando a pessoa sofria de enxaqueca ou tinha febre alta, o chá de coca era sempre utilizado para poder baixar, né, pelos curandeiros que eram feitos lá pelos grandes sacerdotes, para poder baixar a febre, reduzir a dor de cabeça, né? Os espanhóis não descobriram isso do chá de coca, da folha de coca tão cedo, então tiveram, como eu falei para vocês, tiveram mais dificuldade de subir lá. Não sei se vocês já chegaram a tomar o chá de coca. Eu já tomei o chá de coca, não é proibido, tá? Que fique claro isso. Eu já tomei o chá de coca e ele te deixa de fato com uma sensação ligada, assim, né? Bom, vamos lá, gente. Eu tenho certeza que tem gente falando, professor, toma chá de coca. É permitido, tá? Uma coisa importante para destacar para vocês, que aí já é bem diferente do que foram os astecas e do que foram os maias, os incas não desenvolveram uma escrita. Tá? Até mesmo porque é muito difícil desenvolver uma escrita dentro do Império Inca. Eu vou explicar por quê. Como eu falei para vocês que é um império diverso, que atinge várias partes da América, você não conseguia ter um padrão de escrita. Então eles não desenvolveram escrita assim como os maias, né, que fizeram a pictográfica e ideográfica, né, e os astecas, né? Eles não desenvolveram, os incas não fizeram isso, tá? Mas vamos falar da economia. A economia inca é baseada, aí parece um pouco com o asteca e com a maia. Eles eram baseados também na agricultura. Só que a gente está no alto da cordilheira, então o terreno é um pouco mais difícil de se plantar. Por isso eles faziam um sistema para poder fazer uma irrigação melhor, que a gente vai chamar de curva de nível. Tá? Nas montanhas ainda, né, nas montanhas andinas, você ainda tem resquícios dessas curvas de nível. E é interessante porque eles também cultivavam, assim como os astecas e como os maias, também muito do milho, que é a base de alimentação da América, basicamente. Vocês estão percebendo isso, né? Eles também cultivavam muito a batata, sendo que a principal deles era a batata doce. Olha só que interessante. Eles também cultivavam tabaco, feijão, mandioca, né? Coisas, e nesse sentido parece muito com a economia inca e com a economia asteca e com a economia maia. E várias regiões cultivavam e eles faziam essas trocas. Uma coisa interessante de dizer para vocês é que eles também não tinham uma moeda estabelecida, assim como os astecas e maias tiveram a semente do cacau. Vocês lembram disso nas aulas? Eles não tinham isso. Então eles faziam na base da troca, no que a gente vai chamar de escambo. Os incas também domesticavam a lhama e a alpaca, que serviam para duas coisas importantes, né? Na hora da tosa, né? De tirar o pelo, né? A lã da alpaca e da lhama para poder fazer as roupas. Ali, inclusive, a gente está na cordilheira, que é um lugar bastante frio,
Não é isso? Então, assim, eles não são... Esses, basicamente, eles não são... Os nativos não são índios que andam... São civilização que andam sem roupa, tá? Eles, de fato, eles precisavam até mesmo por conta do frio. Mas a lhama e a alpaca também era utilizada para poder fazer o transporte nas montanhas, nos Andes, porque são animais que conseguem resistir bem. Então, eles faziam o transporte dos gêneros agrícolas, né? Quando eles precisavam trocar entre as cidades, né? Trocar entre os pontos que eram conquistados pelo Império Inca. A forma de trabalho mais famosa dos Incas vai ser a mita, tá? Os espanhóis vão utilizar, fiquem ligados na nossa próxima aula que é sobre a colonização espanhola, que eles vão utilizar a mita, né, como forma também de explorar os Incas. Mas a mita é um sistema de trabalho que já existia, que consistia em um chefe local de uma determinada região dos Incas, que ele tinha controle de várias famílias dessa região. E ele sorteava essas famílias, principalmente quando o trabalho fosse nas minas de ouro e de prata, ele sorteava as famílias de 4 em 4 meses para irem trabalhar para extrair prata e ouro lá nas minas. Por que de 4 em 4 meses? Por conta das doenças pulmonares. O trabalho não era considerado um trabalho escravo, eles recebiam principalmente por alimentação, então eles não consideravam esse escravo, tá? Era exploratório, mas eles não consideravam escravo. E essas famílias tinham que passar 4 meses, né, extraindo prata, extraindo ouro, e eles entregavam para esse chefe local, e esse chefe local tinha que ceder parte da sua riqueza para o Sapa Inca, para o imperador. Então a mita é um sistema de trabalho que já era utilizado dentro do Império Inca. O que os espanhóis vão fazer lá na frente é poder manter a mita acontecendo, mas eles que vão pegar esse ouro, certo? Isso é importante falar para vocês. Na parte que a maioria aí mais gosta, que eu sei, que é a parte da religião, da mitologia inca. Eles cultuavam principalmente o Sol e a Lua, sempre estavam lá no céu, eles também eram grandes observadores astronômicos, eles cultuavam principalmente o Sol e a Lua, e eles acreditavam que existia um equilíbrio na Terra entre as coisas positivas e as coisas negativas. As coisas positivas eram dadas principalmente pela questão da luz, pela questão, os deuses que seriam deuses da fertilidade, deuses que faziam com que o império sempre se mantivesse forte, e o ponto negativo, as questões negativas que para eles eram quando você tinha epidemias, seca, muita fome, significa que os deuses estariam punindo eles. Eles também ofereciam sacrifícios, assim como os astecas, aos deuses. Eles ofereciam sacrifícios sendo tanto de animais quanto de próprios seres humanos. Então, era, inclusive, você, até hoje, eu vou explicar isso com calma, mas você encontra, os arqueólogos, eles conseguem encontrar várias múmias ainda hoje, né, que pertenciam ao Império Inca, e eu vou explicar por quê. Esses sacrifícios eram feitos tanto com animais quanto com homens, né, homens, mulheres, eles ficavam, né, erguidos no alto. Os incas, eles não fizeram pirâmides como a gente conhece, por exemplo, no mundo maia e no mundo asteca, né? Eles têm templos, mas ficavam erguidos esperando, às vezes morrendo, né? Tomando sol, né? Como se fosse um sacrifício onde as pessoas iriam morrer na fome, na seca, sentindo o calor do Deus Sol. Muitas vezes eles faziam isso para poder pedir coisas aos deuses. Muitas vezes, né, eles utilizavam crianças para poder ser sacrificados. E às vezes não era uma criança, né? Você tem, às vezes, casos que se utilizavam centenas de crianças e às vezes também mulheres, né? Centenas de mulheres que eram utilizadas para fazer sacrifício aos deuses. Por isso que é interessante, às vezes, a arqueologia acha, às vezes, túmulos de várias crianças ou de várias pessoas, mulheres, porque às vezes eram sacrifícios aos montes, né, para os deuses. E eram povos, gente, que o sacrifício, se você estava se sacrificando, sendo colocado ao sacrifício, não necessariamente era uma punição, porque os incas acreditavam na reencarnação. E a reencarnação vinha principalmente para aquele que era, de fato, um integrante do Império Inca, aquele que obedecia o que o Sapa Inca dizia, né? O que o imperador dizia, os conceitos dos Incas, que era não matar, não roubar, fazer as oferendas, seguir a religião de forma clara e objetiva e nunca ser preguiçoso. Tinha que trabalhar para a manutenção do império. Se você seguisse isso tudo, você tinha direito à reencarnação dentro do Império Inca. E como se deu o fim do Império Inca, que assim como o Império Azteca durou muito pouco, em 1533. Na verdade,
Nessa primeira metade do século XVI, os incas estavam vivendo um problema de crise, que eles estavam vivendo uma guerra civil chamada de Guerra dos Dois Irmãos. Eram dois irmãos que estavam querendo ascender ao trono de seu pai. Era o Atahualpa e o Huáscar. Eram dois irmãos, o pai deles, né, que era o grande Sapa Inca, tinha falecido e deixou o Huáscar com o império. Cada um vinha do norte e o outro vinha do sul, se eu não me engano, e eles entraram numa guerra civil. E é justamente nesse processo que os espanhóis conseguem chegar através da figura aí do espanhol, o Francisco Pizarro, que equivale para os astecas o que seria o Hernán Cortés, vocês lembram dele? Então, o Francisco Pizarro, ele chegou com poucos homens, na verdade, mas ele viu esse momento de fragilidade dos incas e ele tinha um negócio que era favorável. Ele tinha armas de fogo, ele não tinha tantos soldados espanhóis, mas ele tinha armas de fogo, o que fez com que ele conseguisse dominar principalmente no entorno da Cordilheira dos Andes. Ele consegue conquistar a cidade de Cusco, que era a principal do Império Inca, mas tem pontos no alto da cordilheira, como eu falei para vocês, os espanhóis não conseguiram chegar. Um caso interessante é, por exemplo, você olhar a cidade sagrada, perdida, arqueológica, um grande sítio arqueológico que é de Machu Picchu, que foi intocável, né? Não foi tocado, foi descoberto na década de 20, né? Na década de 20 não, no século 20, se não me engano foi na década de 20 mesmo, no século 20 por arqueólogos, onde a cidade de Machu Picchu era basicamente um centro sagrado para os incas, um ponto importante sagrado e também considerado um grande observatório astronômico para os incas. Os espanhóis tiveram dificuldade de chegar ali, mas eles usaram muito, guardem bem isso, é interessante falar que no caso dos astecas o domínio veio muito por conta das armas de fogo e por conta dos cavalos. No Império Inca vem muito por conta das armas de fogo, levando em consideração que os espanhóis eles têm inferioridade numérica em relação aos povos. Lá nos astecas, só a cidade de Tenochtitlan tinha 100 mil habitantes, mas os espanhóis dominaram através de tudo que a gente falou na última aula, que está aqui na descrição, né, no card aqui para vocês, né? Então é interessante por que o Império Inca durou pouco, principalmente por conta da dominação dos espanhóis, certo? Gente, foi muito legal estar aqui com vocês falando dessas três grandes civilizações. Na nossa próxima aula a gente fala da estrutura espanhola na América. Sim, aí a gente não vai falar mais dos pré-colombianos, já se tornam pós-colombianos, né? Já se tornam povos já dominados pelos espanhóis, certo? Eu vou ficando por aqui, foi um grande prazer, grande beijo, fui!